Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você tem sido abençoado ou abençoada pelas nossas postagens, então aproveita e se inscreva no canal, curta e compartilhe. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e abençoar vidas, assim como a sua tem sido abençoada. Seja você um colaborador dessa obra e nos ajude. Sua ajuda muito nos alegra e nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre Nova Criatura Eu Sou. O texto de nossa meditação encontra-se em Gálatas, capítulo 6, versos 14 e 15, que diz: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Se você estudar cuidadosamente as várias religiões e cultos do mundo, logo vai descobrir que, sem exceção, elas se baseiam em algum tipo de esforço humano e obras de justiça. Apenas o cristianismo bíblico é centrado na graça de Deus. Qualquer outra forma de religião é satânica, inspirada por espíritos demoníacos, promovida pela mentira de agentes humanos que trabalham ou vivem nas trevas, cegados pelo Deus deste século e que tem sua salvação centrada em obras de justiça humana. Aqueles que confiam em Jesus Cristo e sua obra concluída da redenção são salvos, enquanto aqueles que confiam em qualquer outro meio de salvação continuam perdidos. Paulo glorifica a cruz, porque foi nela que o sacrifício de Jesus Cristo trouxe redenção. Na cruz, que é a fonte de justiça e aceitação de todo aquele que crê em Jesus, traz o fim da frustração sem esperança em buscar a Deus através das obras. Deus fez aquele que não conheceu o pecado, pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo. Verdadeiros cristãos honram e louvam a cruz, porque o sacrifício de Cristo lhes fornece redenção e vida eterna. E é por isso que a cruz é o símbolo supremo do Evangelho, a obra realizada pela intervenção divina. Jesus disse que a exigência divina é de ser perfeito como Deus é perfeito. E é só através da cruz que a perfeição divina é graciosamente disponibilizada para aqueles que acreditam e têm a justiça de Cristo sobre suas vidas. A crucificação era necessária, porque não havia outro caminho para o homem ser salvo. É o poder da cruz que purifica o homem do seu pecado e o torna apresentável para Deus. Quando as pessoas se identificam com a morte de Cristo na cruz, Deus Pai identifica-os com a perfeita justiça de seu Filho, cujo sangue foi derramado. A cruz tem o poder de nos tornar livres da escravidão do mundo. Ela tem o poder de fazer o que a carne não pode fazer, e tem o poder para trazer a salvação. Paulo se gloriava na cruz por causa de seu poder para fazer o que a carne, enfraquecida e corrompida pelo pecado, não pode fazer. Como judeu, ele tinha feito tudo o que estava em seu poder para agradar a Deus. Mas ele descobriu que, em vez de agradar a Deus, ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. A circuncisão e incircuncisão, juntas, representam os sistemas da religião do mundo. Todos esses sistemas contam com a carne e, consequentemente, nenhum deles é de qualquer valor para a salvação. Mas o poder da cruz torna o crente uma nova criação em Jesus Cristo. A velha vida não pode ser reformada, mesmo por Deus, porque não há nada de bom na carne sobre a qual se possa construir alguma coisa. O homem necessita de uma vida inteiramente nova, um novo nascimento, uma nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É preciso haver transformação.
A circuncisão é uma incisão na carne e algo externo, assim como as obras que se faz para ser salvo. Não produz mudança interior. Ostentá-la não nos coloca mais perto de Deus. Não somos aceitos por Deus pela circuncisão ou obras que praticamos, nem somos rejeitados pela incircuncisão ou obras que deixamos de fazer. O que importa para Deus é ser nova criatura. E essa transformação interior é produzida pelo Espírito Santo. A questão real depende de a pessoa possuir ou não a nova vida que a torna uma nova criatura em Cristo. Se tal pessoa possui essa vida, nada mais tem importância. E se não a possui, nenhum rito externo poderá proporcioná-la. Novamente, o apóstolo Paulo fala sobre não ter importância o ser circuncidado ou não, mas o que de fato tem valor é ser uma nova criação. Ele termina a carta aos Gálatas enfatizando o poder vivificador do Evangelho. A obra de Jesus Cristo foi tão extraordinária que por meio dessa obra o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo, ou seja, fomos resgatados dessa presente era perversa. E não termina por aí. Além de nos arrancar do domínio das trevas, a obra de Cristo Jesus nos forneceu vida. Por causa dele, nós nos tornamos nova criação. O Evangelho não é uma lista de regras a ser seguida. O Evangelho é o poder de Deus que trouxe vida para todo aquele que crê. Por meio do Evangelho, nós saímos da morte para a vida, da condenação para a salvação. Nós nascemos de novo e podemos viver como filhos de Deus que somos, guiados e governados pelo seu Santo Espírito. Pois somente quando somos transformados em novas criaturas pela fé e ação do Espírito Santo, é que podemos viver a vida transformada que nos foi dada em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.